Man. Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer aquele resumão, hein, do que teve na semana do Cruzeiro, coisa boa, coisa ruim, depois de um longo e tenebroso período sem jogos do Cruzeiro, mas tem Copa do Mundo, então não dá para reclamar muito, né? Mas a gente finalmente teve o primeiro amistoso, já tem outro nesse próximo final de semana contra o Grêmio, e vamos falar bastante então do que foi também a questão de mercado nessa semana do Cruzeiro. Tá agitado? Não, não tá. Não vou mentir para vocês não, tá? Mas tem algumas questões, indas, vindas, reviravoltas, confirmações. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, doidão lá do canal 6x1, participo da Samuca TV, e toda semana, normalmente todo sábado de manhã, eu estou aqui no canal Fala Cruzeirense, fazendo esse resumão do que foram, né, os principais fatos da semana do Cruzeiro. Então já chegou? Já deixa o like, já se inscreve aqui, acompanha os outros conteúdos do canal, né? Tem as lives do Caio Fábio às sextas-feiras, as lives de terça-feira que tem o Cadu e o Pepa, né, os nossos patrõezinhos, e as lives de quinta também com as meninas super cabulosas. Então, segue acompanhando esse projeto do Fala Cruzeirense, que é muito da hora e é feito para você, torcedor do Cruzeiro, tá bom? Então vamos começar com o sabadão, né? O nosso último encontro aqui. Eu, obviamente, não gravei o vídeo no sábado, gravei na sexta-noite, mas aí no sábado o Cruzeiro fez um amistoso logo pela manhã, inclusive, 11 da manhã. O Cruzeiro jogou contra o Defensor do Uruguai, lá no Estádio Independência. Ótima presença de público, mais de 19 mil pessoas pagaram o ingresso e o Cruzeiro fez muito bem, né? Colocou o valor do ingresso ali numa proposta mais interessante, 20 conto, com promoção e tudo mais. A torcida se fez presente e foi assim um dia de Cruzeiro muito legal, sabe? Assim, a gente poder assistir o nosso time em campo, vários jogadores, até algumas estreias no profissional, né? E o importante também é saber que o Cruzeiro venceu. Não foi um jogo brilhante, com atuação espetacular, mas 2-0 para o Cruzeiro para cima do Defensor. O Arthur Jorge até fez bastante observação e mesclas no time, né? Por exemplo, da equipe que começou e que jogou o primeiro tempo do amistoso, a gente teve lá o Otávio, goleiro titular, o William voltando na lateral direita, né? O William que desde abril não jogava pelo Cruzeiro, a situação com o filho dele, que inclusive teve alta essa semana, então já é uma coisa boa para o jogador também, né? Poder focar só no futebol. O William, que teve inclusive a tarja de capitão, tá? Nesse jogo, foi o titular na direita, Gabriel Rojas fazendo a sua estreia pelo Cruzeiro na lateral esquerda. Aí a dupla de zaga foi, em tese, a dupla reserva, João Marcelo e Vidalba nesse primeiro tempo. Meio campo, Matheus Henrique e Gerson. Se eu falar que eu não fiquei com a pulga atrás da orelha, que o Cruzeiro não vai buscar volante no mercado e vai confiar no Matheus Henrique, eu vou estar mentindo, porque essa é uma preocupação que eu tenho. Matheus Pereira de 10, Sinisterra na ponta esquerda, na ponta direita jogou o Ryan Lelis, foi até uma novidade, né? Ryan Lelis, que é o jogador do Sub-20, foi até o jogador de linha que fez mais minutos em campo, jogou ali na ponta direita, e no comando de ataque, Caio Jorge. Logo assim, no comecinho do amistoso, uma boa jogada do Sinisterra pela esquerda, fez o cruzamento e quase que o defensor marcou contra, a bola foi no travessão. O Cruzeiro não criou muita coisa, alguns jogadores um pouco sem ritmo, então, assim, não dá para a gente tirar muita conclusão de um primeiro amistoso depois de 3 semanas de férias, né? Mais um período de treino. Então, naturalmente, ninguém estaria no ritmo ideal. Mas, assim, a gente teve o 1-0 do Cruzeiro com o gol do Caio Jorge, um erro de saída de bola ali. O volante deles foi afastar a bola, deu uma furada feia pra caramba. E o Caio Jorge dominou, encarou a defesa e foi muito bem, muito tranquilo, inclusive, né? Fingiu que ia bater, esperou a movimentação, esperou o zagueiro travar o corpo ali para tentar bloquear, tirou de lado e bateu cruzado para fazer um bonito gol, 1-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo. O Caio poderia ter feito um segundo depois de uma boa jogada do Matheus Pereira, que deu um passe ótimo para ele, saiu na cara do gol, foi chutar de canhota, estou mal para caramba, assim, pegou na orelha da bola, ela saiu cruzada para fora. Não foi um primeiro tempo de muitas jogadas, mas os melhores lances do Cruzeiro acabaram saindo muito pelo Sinisterra do lado esquerdo, tá? Às vezes puxando para dentro, às vezes puxando para a linha de fundo e fazendo cruzamento. Teve até uma que ele fez uma jogada boa. Faltou o Ryan Lelis acreditar que se ele ataca a segunda trave, ele ia ter feito gol, ele ia sair sozinho ali. Mas foi legal, assim, para primeiros 45 minutos ali. O Cruzeiro foi vencendo, voltou do intervalo com diversas mudanças, tá? Manteve a estrutura, né? E aí só vale pontuar alguns jogadores que não participaram. Wanderson e Chico da Costa, por opção, tá? Estavam treinando com o grupo, seguem treinando com o grupo, na verdade, mas o Cruzeiro não aproveitou esses jogadores no amistosos. A ideia
é realmente negociar Wanderson e Chico da Costa, mas até agora parece que ninguém fez proposta, não tem nada avançado de saída por esses jogadores. O Kenji ficou fora por uma questão de incômodo muscular, desgaste, e o Juan Gabriel também ficou fora, né? Dos meninos aí do Sub-20, foi um que não estava nem no banco, ele tinha sentido uma pancada no joelho e tudo mais, não teve lesão, nada disso, até jogou no meio dessa semana pelo Sub-20, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas no amistoso contra o Defensor, ele não era opção. O Cruzeiro manteve o Otávio no primeiro momento, Fabrício Bruno e Jonathan na zaga, Fagner na lateral direita e o Cauã Moraes improvisado na lateral esquerda. Aí no meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva. Inclusive, o Lucas Silva teve até uma pequena treta com o jogador do Defensor. Foi um negócio assim, muito fora do tom do que vinha sendo a partida. O Bruno Rodrigues entrou como esse segundo atacante, né? Um meio atacante central no primeiro momento. O Ryan Leles, que jogou o primeiro tempo na direita, foi jogar na ponta esquerda. Marquinhos entrou na ponta direita e o Neiser no comando de ataque. Nesse segundo tempo, o Cruzeiro até teve oportunidades com o Neiser, inclusive, assim, 3 finalizações, 2 eu acho que ele fez o certo e o goleiro defendeu. Teve uma, inclusive, que foi um absurdo. Cruzamento do Fagner, o Bruno Rodrigues ajeitou, o Neiser deu uma raquetada de canhota, o goleiro fez uma defesa espetacular, a bola pegou no travessão e voltou para ele, inclusive. Assim, essa aí foi sacanagem mesmo, tá? Mas teve uma outra que o Neiser demorou para finalizar e aí acabou perdendo a chance. Enfim, conseguiu finalizar as 3 que ele teve na direção do gol. Mas o goleiro fez a defesa, os goleiros, porque em determinado momento o defensor trocou o goleiro também, tá? O Neiser teve essas oportunidades, aí já numa reta final, ele tirou o Ryan Leles e colocou o Felipe Moraes para fazer a estreia dele como profissional e colocou também o Vitor Lamounier no gol, na vaga do Otávio. O Matheus Cunha foi outro que não participou do amistoso e a tendência é que deixe o Cruzeiro. Tá? Até teve um papo aí de Matheus Cunha com interesse do Internacional e tudo mais, mas não avançou nada até o momento, mas é pouco provável que o Cunha siga no Cruzeiro para o segundo semestre. Enfim, e com essa configuração ali no final do jogo, o Cruzeiro marcou o segundo e com o Felipe Moraes, né? Foi bem emocionante ali. Aí o Felipe virou um meia central e o Bruno Rodrigues caindo mais na ponta esquerda. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Felipe, ele dominou, confiou, né? Chutou ali, a bola foi no canto, o goleiro deles deu uma mãozinha, inclusive, caiu meio atrasado, mas gol do Cruzeiro, Felipe Moraes marcando aí na sua estreia profissional, né? Primeira vez assim, frente à torcida. Foi bem legal de ver a emoção dele também, ali olhando com a cara, tipo assim, velho, eu fiz um gol, e agora? O que que eu faço? Eu não sei qual é o protocolo a partir daqui, mas foi bem legal ver, né, a emoção dos garotos, a vitória e tudo mais. E assim, para um amistoso, gente, o Cruzeiro entregou o que dava para se pedir, tá? Foi legal, foi um teste bacana, um amistoso internacional, né, ao contrário de certos times por aí que jogam contra o próprio Sub-20 e tomam apavoro, mas enfim, o Cruzeiro fez um amistosinho legal e nesse final de semana vai ter outro contra o Grêmio aí no domingo, tá? Esse não vai ter transmissão de TV, mas vai ter transmissão do canal do Cruzeiro lá no YouTube, tá? Então, o canal lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, canal oficial do Cruzeiro, domingo, 17 horas, Cruzeiro e Grêmio. E uma coisa que me chamou a atenção na entrevista após o jogo, né? Que o Arthur Jorge deu uma coletiva ali, bem protocolar, mas ele falou sobre mercado, que todas as movimentações que o Cruzeiro faz no mercado, de chegadas, de saídas, são movimentações que passam pela aprovação dele. Aquilo que a gente vinha criticando, né? Pô, quem é o responsável pelo departamento de futebol? O Arthur bateu no peito e falou: é eu, é comigo aqui, tá? Inclusive as questões de mercado. Então, assim, a gente até ficou sabendo aí de negociações que ele se envolveu pessoalmente, tudo mais. O próprio Gabriel Peck, né, contou muito com o desejo dele de trabalhar com esse jogador. Então, o Arthur chamou essa responsa, tá? Porque a gente ficava naquela, é o Spindle, é o Joaquim, é o Pedro Júnior, quem é que manda nessa bodega? O Arthur Jorge deixou claro que ele que chefia essa parte do departamento de futebol do Cruzeiro nesse momento. Tomara que tenha muito sucesso, né? Porque como técnico de campo, o trabalho dele até o momento é muito elogiável e as movimentações que o Cruzeiro confirmou de chegadas, elas não são nada que criticáveis, né? Eu acho que o Rojas foi um bom achado, tomara que se firme aqui no Cruzeiro, tem um certo viés de aposta, mas, né, a gente fica mais chateado até pela perda do Kaique do que pela vinda do Rojas, mas ali foi uma necessidade do Cruzeiro fazer a venda e um desejo do jogador também. Tá? E no que diz respeito a Gabriel Peck, chegou, inclusive foi apresentado essa semana lá na Toca da Raposa, teve um momento muito emocionante, inclusive, né, com um torcedor que tem uma doença de pele que, enfim, acompanha há muito tempo, o Peck
tem assim uma amizade com esse garotinho desde a época de Vasco, durante o período lá nos Estados Unidos também, e foi legal, o Peck até se emocionou em determinado momento, mas sempre deixando claro, né, a satisfação por estar aqui no Cruzeiro e tudo mais, o desejo de trabalhar com o Arthur Jorge também, a questão de que o técnico passou para ele, né, que esse tipo de jogador, esse ponta, é muito potencializado pelo jeito que o Arthur gosta de montar suas equipes, e o Peck já chegou sem muito, ai, não me toque, né? Já chegou treinando com o campo desde o dia que foi oficializado, treinando no campo com a rapaziada ali. Existe até uma possibilidade dele ir para o amistoso contra o Grêmio. Não dá para a gente cravar nada, acho que não vai ser titular, mas já deve ganhar os primeiros minutos aí com a camisa do Cruzeiro. Falando em camisa, ele vai vestir o número 77, inclusive, né? Valores da negociação: 12 milhões de dólares, o valor que o Cruzeiro está pagando ao Los Angeles Galaxy, e tem mais um chorinho aí de bônus por desempenho, parece que pode chegar até 14 milhões de dólares. Caro, caro, mas eu acho que é um bom jogador, e você quer trazer um ponta que tem números, dificilmente você ia conseguir trazer por um valor menor que esse. Muita gente fala de caras como o Elinho, por exemplo, que custaria mais caro, e para mim são jogadores mais inconstantes que o Gabriel Peck. Tá? Eu acho que o Peck é um acerto do Cruzeiro, tem tudo para render bastante com a nossa camisa. E falar um pouquinho aí do Sub-20, tá? Que jogou essa semana, né? O time júnior do Cruzeiro contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro da categoria, primeiro jogo do mata-mata, quartas de final. Cruzeiro classificou em sétimo, Vasco em segundo. Então, primeiro jogo aqui no Mineirão, terça-feira da semana que vem, partida de volta lá no Rio de Janeiro. O jogo foi um horror, mas Cruzeiro venceu por 1-0. Inclusive, na escalação inicial desse Cruzeiro Sub-20, né? Tava lá Vitor Lamunier, goleiro, tava lá o Kelvin, zagueiro, tava lá o Gustavinho na lateral esquerda, jogou o Juan Gabriel, inclusive jogou os 90 minutos. O próprio Felipe Moraes, que marcou lá no amistoso contra o Defensor, foi titular, inclusive ali como um falso 9, um atacante de movimentação. Não deu certo, tá? Assim, o jogo realmente foi muito ruim. O Ryan Lelis também participou do duelo. O Eduardo Pape foi quem ficou fora. O Eduardo Pape está com a seleção sub-17. O Murilo Hickman também jogou. Então, a rapaziada que está treinando com o principal, todos jogaram a partida do sub-20. É um jogo de fase decisiva de Campeonato Brasileiro. A gente precisa passar. Né? O jogo foi muito ruim, não só por parte do Cruzeiro, por parte do Vasco também. E assim, jogo 3 da tarde, o sol estava regaçando, inclusive. Foi um jogo disputado em baixa intensidade. Na reta final, que a gente teve ali momentos um pouco mais emocionantes. Teve uma boa jogada do Ryan Leves com o Nicolas, lateral direito, que ele chutou na trave. O Vasco criou muito pouco ali. O Vitor Lamunier fez uma defesa importante no primeiro tempo em um chute de longe, assim. E na reta final, teve um lance que, para mim, foi bastante pênalti no Juan Índio, que a arbitragem sonegou, mas aí na sequência a gente conseguiu o gol. O Nicolas fez o cruzamento na segunda trave, o Juan Índio cabeceou para dentro, o Juan Índio começou no banco e entrou no finalzinho. Cabeceou para dentro, o goleiro do Vasco deu um tapa na bola, mas deixou ela viva na entrada da pequena área, e o Juan Gabriel conferiu para fazer o gol do Cruzeiro, o único gol da partida, de um jogo assim bem esquecível, tá? Então, na terça-feira que vem, jogo de volta lá em São Januário, e o Cruzeiro se classifica com um empate, né? Se o Cruzeiro ganhar, obviamente, maravilha. Se o Cruzeiro perde por um gol de diferença, definição nos pênaltis. Mas uma vitória do Cruzeiro, um empatezinho, a gente segue para as semifinais do Brasileirão Sub-20. Antes disso, nesse sábado, o Cruzeiro joga contra o Boston City de Manhuaçu pelo Campeonato Mineiro da categoria. Inclusive, assim, é início de uma nova fase da competição. Provavelmente o Cruzeiro vai botar um time reserva nesse jogo, né? Nem teria por que botar os principais jogadores numa partida do Mineiro, sendo que daqui a 3 dias, né? Logo na terça-feira, já tem um jogo decisivo aí pelo Campeonato Brasileiro, que obviamente é muito mais competitivo e vale muito mais. Então a gente deve ter um time mesclado. A gente também teve jogo do Sub-17 essa semana, o Cruzeiro ganhou por 1-0 no Mineirão. Foi inclusive um jogo teste para aquela tecnologia, né, que está sendo instalada nos estádios da Série A, para poder medir a questão do impedimento semiautomático, né? Instalaram lá os iPhones e tudo mais. Foi aí um jogo considerado um evento teste aí para esse sistema. Quando que a CBF vai implementar de fato no futebol profissional, nos jogos do Campeonato Brasileiro? Vamos aguardar, tá? Mas tomara que seja o mais rápido possível, ainda mais depois do que a gente viu na Copa do Mundo, né, velho? A gente pode questionar, mas teve gol anulado por um cabelo que tocou na bola. E eu não sou do tipo de pessoa que acha isso errado, tá? Se teve o toque, irmão. Foda-se, eu acredito mais na tecnologia do que em mim, certo? Mas depois de tudo aquilo que a gente viu ali, velho, sim,
voltar para aquele VAR da CBF, com aqueles pixels gigantes, aquele trem porco mal feito, linha traçada errada, nossa senhora, a gente ia ter um ciricutico, né? Então, vamos aguardar aí que consigam logo botar para funcionar essa tecnologia em todos os jogos do Brasileirão. Agora vamos para mini notícias, que são algumas questões que a gente já falou antes, não tem por que voltar no assunto, tá? Japa, finalmente foi confirmado o empréstimo do Japa ao Mirassol, empréstimo até o final do ano, não tem opção de compra, nada disso, mas ele fica lá no Mira até dezembro, né, para disputar aí Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, e também Copa do Brasil. Então, que o Japa tenha sucesso, que ele consiga jogar no Mirassol, e ele deixou bem claro nas mensagens de despedida dele nas redes sociais, que é um até breve, hein, gente? Aqui, ó, eu quero voltar. Assim, foi até engraçado que ele coloca duas vezes, um até logo, um até breve, tipo, oh, não esquece de mim não, caralho. Mas enfim, o Japa vai jogar nos próximos meses aí no Mirassol, tomara que seja muito bem sucedido. Um jogador que teve um empréstimo bem sucedido foi o Léo Aragão, goleiro, tá? Ah, mas é que aqui no Cruzeiro ele realmente não deixou saudade, mas o empréstimo dele no Avaí foi muito bom. Ele estava sendo ali um dos goleiros, se não for de forma destacada, o goleiro de maior destaque na Série B, era um dos principais. Ele até teve uma pequena lesão muscular, mas o Cruzeiro chamou o Léo Aragão de volta do empréstimo, justamente pelo que eu falei do Matheus Cunha, né? O Cruzeiro não está contando com ele, então o Léo Aragão vai integrar o Cruzeiro aí, volta ao plantel do Cruzeiro para ser esse reserva imediato do Otávio. Lembrando que o Otávio está com 2 cartões amarelos no Brasileiro, se ele toma mais um, ficaria suspenso. Então o Cruzeiro teria que recorrer ou ao Matheus Cunha ou a um goleiro mais jovem, como seria o caso aí do Vitor Lamounier ou do Marcelo Heráclito. Tá? Então, Léo Aragão volta para trabalhar com o grupo, vai ficar no departamento médico mais uns dias aí, mas papo de 2 semanas ele já deve voltar aos trabalhos com todos os companheiros, certo? Então, Léo Aragão retornou ao Cruzeiro. Outro goleiro que até a gente viu alguns vídeos essa semana foi o Cássio, né? Fazendo alguns trabalhos físicos ali de salto na academia, pulando, carregando peso. E, tipo, eu não tenho a menor dúvida que o joelho do Cássio já tá melhor que o meu, tá? Eu nunca rompi ligamento na vida. Mas, assim, o Cássio impressionando, assim. Claro que a gente tem que ver esses movimentos fora de um ambiente controlado, né? No campo, porque o jogo de futebol tem muita coisa imprevisível acontecendo, mas o Cassião aí está evoluindo muito bem na recuperação. Lembrando que a cirurgia dele foi em março, a gente está em julho, né? Então ainda tem aí mais um período importante de recuperação, mas está avançando muito bem, tá? E o Cássio parece estar numa condição física muito boa mesmo. E falando em lesão de ligamento, né? A gente teve uma lesão surpresa essa semana, tá? Fabrício Peralta, volante paraguaio que estava emprestado no Cerro Porteño, muita gente nem lembrava que ele existia, mas ele ainda existe, né? Fabrício Peralta, o Cruzeiro simplesmente comunicou no meio da semana que o Peralta passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito. A gente, uai, mas ele estava machucado? Ninguém tinha falado nada sobre isso, mas aparentemente tava, tá? Então, assim, não dá pra gente ficar especulando aqui, pô, será que o cara tava jogando machucado lá no futebol paraguaio, né? Porque até maio ele tava jogando regularmente lá pelo Cerro Porteño, mais reserva do que titular, mas o Cruzeiro identificou aí nos exames esse problema, fez a cirurgia para recuperação do atleta, então agora é torcer, né, para que o Peralta se recupere bem. É um jogador que tem contrato com o Cruzeiro até 2029, tá? Então ainda tem muito tempo de Fabrício Peralta aqui no Cruzeiro. A tendência não era que ele fosse reintegrado ao grupo, era que ele fosse emprestado para uma nova equipe, né? E aí, lesão de ligamento, podemos dizer que 2026 acabou o ano para o Peralta, é para o ano que vem pensar em uma nova oportunidade para esse jogador, achar um empréstimo para outro clube, né? Ou mais remota hipótese dele tentar ser aproveitado aqui no Cruzeiro. Não é um jogador velho, ainda é um cara que tem muito futebol pela frente, né? Mas precisa querer, né, gente? Sempre foi falado assim que o Peralta, tanto na passagem pelo Cruzeiro quanto lá no Atlético Paranaense, que ele teve um empréstimo, ele nem chegou a jogar nenhuma partida. O pessoal falava que ele era meio preguiçoso, né? Que ele estava meio que, digamos assim, fez um contrato muito bom no Cruzeiro e meio que largou. Então, assim, não sei se essa lesão pode servir de alguma forma para o jogador repensar também um pouquinho das posturas extra-campo, né? Tomara que ele tenha aí, né, esse tapa na cara da vida aí para se esforçar um pouco mais, porque
O Peralta não é um jogador absolutamente horroroso, tá? Eu lembro de ter visto alguns jogos dele no Cerro Porteño, e tem até o Eduardo Brock, né, que jogou aqui no Cruzeiro, que jogou com ele no Cerro, que elogiou muito quando ele foi contratado. Ele era um jogador interessante, sabe? Ele era um cara promissor. Ele jogou na base do Flamengo, por exemplo, né? Era um jogador que muita gente já viu qualidade nesse cara. E aí, para ele virar um jogador assim que não conseguiu se destacar no empréstimo lá no futebol paraguaio, que tem um nível baixíssimo, sabe? Então, assim, acho que o Peralta precisa rever algumas coisas da vida dele aí, e ainda tem tempo para isso, ele é novo, tá? Então, talvez a lesão seja um bom ponto de virada na história da carreira dele enquanto jogador de futebol. Outras notícias da semana. Lautaro Dias vai para o Racing, tá? Essa informação foi até divulgada aí na sexta-feira pelo Merlo, já tinha sido falado antes pelo pessoal da Central da Toca, tá? Mas o Lautaro está saindo do Santos e indo por empréstimo para o Racing da Argentina por 1 ano. Aí é bom que o Cruzeiro se livra de mais alguns meses do jogador, né? Porque ele tinha contrato com o Santos até dezembro e o contrato com o Racing agora vai até o meio do ano que vem e tem uma opção de compra de valor não revelado. Então, a minha torcida é para que o Lautaro brilhe muito no Racing, jogue bola, meta gol, seja um fenômeno para que comprem ele depois, mas dificilmente isso vai acontecer, porque o Lautaro é ruim, né? Mas um jogador ruim no contexto certo, ele pode parecer um jogador bom e sempre ter um otário. A gente só precisa, né, fazer o otário e o esperto se encontrarem para que tenha negócio. Uma outra mini notícia aí dessa semana, já na sexta-feira, o zagueiro Kelvin, né, que é um dos garotos que está sendo observado, renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029, tá? É um zagueiro canhoto, 20 anos, está no último período aí de categoria de base, né? Então o Cruzeiro renovou com o Kelvin, aparentemente está agradando durante esse período de observação lá na Toca da Raposa. Significa que vai jogar? Não significa nada, gente, tá? O Bruno Alves estava aí, o Janderson estava aí, o Kaique Luiz estava aí, o Cruzeiro mandou todo mundo passear, foi todo mundo embora. Então, assim, não significa nada, mas o Kelvin renovou o contrato, então significa que o Cruzeiro não vai perdê-lo facilmente ou de graça, né, nesse momento aí, tá? Bom jogador, assim, o Kelvin tá fazendo uma temporada muito consistente no time sub-20 do Cruzeiro, foi titular em toda a campanha do título da Copa São Paulo, e, assim, os jogos que ele fica no banco eventualmente são esses jogos de Campeonato Mineiro sub-20, quando o Cruzeiro joga com um time alternativo, tá? Então, o menino Kelvin renovando o contrato com o Cruzeiro aí, tomara que tenha oportunidade, e vale só pontuar que ele já jogou algumas vezes como lateral esquerdo improvisado no time sub-20 do Cruzeiro, então pode ser um ponto também de atenção, né? Já que a gente não tem um reserva pronto, digamos assim, para o Rojas, tem o Gustavinho, tem os improvisos do Calma Moraes, um possível improviso do William, um improviso do Vidalba, pode ter um improviso do Kelvin também, é mais um que pode quebrar o galho por ali. E agora é aquele momento que o nosso amigo Caio Fábio chora e se ressente em posição fetal. O Cruzeiro vendeu o Christian para o Krasnodar, gente. Christianzinho não é mais jogador do Cruzeiro, foi negociado para o futebol russo, inclusive já foi oficializado, já posou fotinha lá com a camisa do Krasnodar e tudo mais. Segundo a apuração da Central da Toca, a transferência foi fechada no valor de aproximadamente 10 milhões e meio de dólares, e desse valor o Cruzeiro fica com quase 9 milhões e meio da brincadeira. Tá? E aí o Cruzeiro vai manter ainda 10% dos direitos econômicos do Christian de uma futura e possível negociação. O jogador tinha contrato com o Cruzeiro até o final de 2027, estava bem claro que o Cruzeiro estava interessado em vender, né? Foi bem parecido, inclusive, a situação do Christian com a situação do Kaique, né? O prazo de contrato e a prioridade que o Cruzeiro teve para uma venda e não para uma renovação de contrato. Tá? Inclusive, ficou uma certa dúvida: será que o Christian vai passar nos exames médicos? Porque ele teve uma reprovação em exames lá atrás, na época que o Bahia ia comprar ele, né? E o Bahia ligado ao Grupo City e tudo mais, mas deu tudo certo, foi aprovado nos exames sem nenhum tipo de problema e já assinou o contrato lá com o futebol russo. Então, o Christian vai fazer falta? Acho que sim, era um jogador que estava fazendo uma boa temporada no Cruzeiro, foi o nosso melhor ponta no ano até aqui, mas se a transferência foi fechada é porque todas as partes quiseram, né? Cruzeiro, os russos, o empresário, staff e o próprio jogador também deu sinal verde para essa negociação.
Então, que seja feliz, ele até se despediu do Cruzeiro ali, mostrando muita gratidão pelo período que esteve na Toca da Raposa, e é isso, assim, se me contassem quando o Christian foi contratado, e eu não gostei da contratação, falava lá no 6-1, inclusive, que acho um jogador que não estava bem, o último ano dele de Atlético Paranaense foi bem apagado, e ele era reserva de um time que foi rebaixado, inclusive, né, o Atlético Paranaense fez uma temporada horrorível, como diriam os outros. Mas aqui no Cruzeiro reencontrou seu melhor futebol, fez uma boa temporada, então agora seguiu o caminho dele, deixou um dinheirinho no clube aí. Vamos ver como que vai ser essa reposição, tá? Inclusive o Arthur Jorge deixou claro lá na coletiva que o Cruzeiro pensa sim em trazer um outro jogador para a ponta, que a saída do Christian não é reposição, o PEC não, tá? É que eles querem trazer um outro jogador para a ponta. Inclusive esse jogador, durante a semana aí, parecia que seria o Wesley Gassova, é um jovem que foi revelado no Corinthians, vendido em 2024 por 20 milhões de doletas lá para o futebol da Arábia Saudita, do Al Nassr, é o time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, né? No final das contas, ele não teve assim uma grande evolução, os números dele não são muito impactantes, e ele até esteve emprestado no último semestre, né, no primeiro semestre desse ano, para a Real Sociedad da Espanha, entrou em apenas 5 jogos, dá menos de 90 minutos o total dele em campo. Então, assim, é um jogador que não conseguiu, né, se firmar, não conseguiu acontecer lá no futebol saudita, e apareceu a possibilidade que seria de um empréstimo ao Cruzeiro, tá? Um empréstimo, parece que o Al Nassr pagaria parte do salário, talvez teria algum valor ali para uma possível compra no futuro. Até a quinta-feira, por exemplo, sim, a coisa avançou, parecia que o Wesley seria jogador do Cruzeiro, estava tudo muito bem encaminhado. Mas aí parece que o staff do jogador começou a fazer uma tentativa de leilão, né? Observar se conseguia melhores condições. O próprio Corinthians, que formou o jogador, parece que entrou no circuito também, achando viável, né? Contar com ele. E a coisa, assim, meus amigos, meio que nesse momento está indefinida, tá? Quando eu gravo o vídeo, pelo menos não há uma definição, mas hoje eu acho até pouco provável que o Wesley venha para o Cruzeiro justamente por uma quebra de confiança, né? Já estavam ali nos últimos detalhes para trocar documento, finalizar a negociação, e aí o staff do jogador e o próprio jogador, porque jogador não é alheio às coisas, tá? Deu essa ramelada aí, parece que o pessoal do Cruzeiro ficou bolado. O Wesley eu acho que seria uma boa opção, é um bom ponta, eu não acho que ele tiraria necessariamente espaço de ninguém, e até seria interessante você pensar, né? Peck e Arroio como opções para a ponta direita, Sinisterra e Wesley como opções para a ponta esquerda. Eu acho que o Cruzeiro estaria muito bem servido, até pensando que o Wesley é um jogador que tem potencial e precisa se desenvolver, né, nessa finalização e tudo mais, mas ele é muito habilidoso, tem muita velocidade e acho que encaixa muito bem no modelo do Arthur Jorge. Então, assim, se fosse possível, excelente. Mas se o cara tem essa cabeça, se quer mais dinheiro, tudo mais, dane-se também, tá, gente? Não tem por que ficar chorando, né? O Wesley, pô, pelo amor de Deus. Não, isso definitivamente não vai acontecer. Tá? Então aguardemos aí na próxima semana se o Cruzeiro desiste, se o Cruzeiro insiste, vai, se o cara vem, se volta atrás, mas nesse momento é uma negociação que tá meio assim em cima do muro. Se não rolar, eu acho que o Cruzeiro deve buscar no mercado algum outro ponta em modelo parecido, né? Esse empréstimo com opção de compra, que eu, pelo menos, gosto muito, é uma forma de você poder testar o jogador antes de torrar ali um dinheiro, né? Um caraminguá na contratação. Ah, mas o PEC é outro perfil, né, gente? Você chega lá no Los Angeles e fala, me empresta o PEC, eles vão falar, não, eles não queriam nem vender, pô. O cara era titular, jogador importante do time, então a gente tem que entender qual é o estágio de carreira de cada um. E o Wesley, se viesse, seria um cara para disputar a posição, né? Não é um jogador pronto, se tivesse deitando o cabelo, inclusive, ele não ia voltar ao futebol brasileiro, ele ia ir da Arábia Saudita para um clube mais importante lá da Europa, ou que fosse, né, pagar uma taxa de transferência maior do que os 20 milhões de dólares que ele custou na época que saiu do Corinthians. Perfeito? Então, acho que deu para resumir tudo, só reforçando, domingo, 17 horas, Cruzeiro e Grêmio, amistoso com transmissão da TV Cruzeiro, aqui mesmo no YouTube. Beleza? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Enfim, se inscreve, usa os comentários aí para deixar a sua opinião, seu comentário e tudo mais. E siga o projeto aqui do Fala Cruzeirense, que é muito da hora. Tá bom? É isso, galera. Juízo, obrigado. Vamos embora acompanhar, porque hoje ainda tem Copa do Mundo.
Mundo, hein? Ô, Copa do Mundo, não acaba não, tá tão bom Copa do Mundo. Né? Tá com saudade do Cruzeiro? Tô, mas eu lembro que o Cruzeiro não perde, né? Quando o Cruzeiro não joga, ele não perde. Então, às vezes, dá saudade do Cruzeiro, às vezes dá vontade que a Copa não acabe nunca mais. Mas, enfim, vai tá acabando. O Brasil já foi pro saco, inclusive, né? Mas, enfim, amém, é a vida. Então, sigam o Fala Cruzeirense, sigam 6x1, dá moral pra nós, deixa o like e um beijo no seu cérebro, um abraço e até o próximo vídeo. Vai, Cruzeiro!